Aquele dia de 1962 marcou meu destino para sempre. Quando eu abri a porta de casa e ouvi aqueles sons vindo do meu quarto, eu soube que nada mais ia ser como antes. O que eu não imaginava é que aquela dor se transformaria no maior ato de coragem da minha vida. Boa tarde, minha gente querida. Meu nome é Vera, tenho 85 anos hoje, e vou contar uma história que eu guardei por muito tempo dentro do meu peito. Mas antes de começar, queria pedir para você dar uma curtidinha nesse vídeo, se inscrever no canal e me contar nos comentários de onde você está me assistindo. É sempre uma alegria saber que minhas palavras estão chegando em tantos lugares diferentes. Vamos voltar para 1962. Eu tinha só 22 aninhos, cabelos pretos que desciam até a cintura e acreditava que o amor era para sempre. A gente morava em Campo Belo, uma cidadezinha tão pequena que nem aparece em alguns mapas. Um lugar onde todo mundo conhecia a vida de todo mundo, sabe? Onde as famílias se reuniam na praça depois da missa de domingo e onde o respeito ao padre era quase uma lei. Eu me casei com o Beto num domingo de abril. Lembro como se fosse hoje, meu vestido branco costurado pela minha mãe, as flores de jasmim no cabelo e a certeza nos olhos que eu ia encontrar a felicidade do lado daquele homem. Beto era filho do seu Juca, o dono da farmácia, um rapaz estudado, respeitado, um bom partido, como se dizia na época. E eu era só a filha da costureira, uma moça simples que sonhava em ter sua própria família. Nossa casinha era pequena, mas para mim era um palácio. 2 janelas de madeira pintadas de azul, um quintal com pé de laranja e jabuticaba. Nos primeiros meses, eu acordava cedo todo dia para preparar o cafezinho do Beto antes dele ir trabalhar na farmácia do pai. À noite, esperava com o jantar pronto, a casa toda arrumada. Era o que se esperava de uma boa esposa naquele tempo, né? O padre Marcelo chegou na nossa cidade 1 ano antes do meu casamento. Veio da capital, cheio de ideias novas, com uns sermões que encantavam todo mundo. Ele era jovem para ser padre, devia ter uns 35 anos, e logo virou o queridinho das senhoras da igreja. Organizava quermesses, visitas aos doentes, e estava sempre presente nos eventos importantes da comunidade. Foi ele quem celebrou meu casamento. Com o tempo, eu percebi que o Beto e o padre Marcelo desenvolveram uma amizade muito próxima. Beto começou a frequentar reuniões na igreja várias vezes por semana. Assuntos da paróquia, ele me dizia. A gente está organizando umas reformas na capela, explicava outras vezes. E eu, boba, achava bonito ver meu marido tão dedicado às coisas de Deus. Minha mãe começou a adoecer naquela época. Tinha problema no coração e eu passava algumas tardes cuidando dela. Numa quarta-feira de junho, combinei com minha amiga Tati, que morava em Guaratinguetá, a cidade vizinha, que ia visitar ela no fim de semana. Fazia tempo que a gente não se via e eu precisava de um pouco de alegria para espantar a preocupação com a minha mãe. Naquela manhã, saí de casa com uma malinha. Beto já tinha ido para a farmácia, como sempre. Peguei o ônibus das 8, mas quando já estávamos na estrada, me dei conta que tinha esquecido o presente que comprei para o filho recém-nascido da Tati. Era um sapatinho de crochê que eu mesma fiz, embrulhado numa caixinha de papelão toda enfeitada. Fiquei tão chateada que decidi descer e voltar no próximo ônibus. O motorista me deixou no ponto de retorno e eu esperei quase 1 hora até conseguir pegar a condução de volta para Campo Belo. Já passava das 10 da manhã quando eu avistei nossa rua. E foi aí que eu vi uma coisa estranha. O Fusca preto do padre Marcelo, parado bem em frente à nossa casa. Um carro que a paróquia tinha comprado no ano anterior. Achei curioso, porque àquela hora o padre costumava estar na igreja. Pensei que talvez tivesse acontecido alguma coisa com a minha mãe e ele veio dar a notícia para o Beto. Com o coração apertado, apressei o passo. Quando cheguei mais perto, vi que não tinha movimento nenhum na rua. A farmácia ficava do outro lado da cidade. O Beto não deveria estar em casa àquela hora. Será que o padre estava esperando por ele? Abri o portão sem fazer barulho. Não queria assustar ninguém se tivessem conversando algo importante. A porta da sala estava só encostada. Entrei e chamei baixinho. Tem alguém aí? Nenhuma resposta. A casa parecia vazia, mas eu ouvi um som abafado vindo do nosso quarto. Parecia um sussurro. Me aproximei devagarinho, com o coração batendo na boca. A porta do quarto estava fechada, mas não por completo. Tinha uma frestinha. E foi através dela que eu vi a cena que mudou minha vida para sempre. Beto e o padre Marcelo estavam juntos, na nossa cama.
Eles não estavam rezando, nem conversando sobre a paróquia. Eles estavam... Bem, vocês podem imaginar. No começo, eu não conseguia acreditar no que meus olhos viam. Parecia um pesadelo, uma coisa impossível de acontecer. O padre, um homem de Deus, e o meu marido, o homem que jurou me amar e respeitar diante do altar. Sei que hoje em dia a sociedade vê essas coisas de um jeito diferente. Não é sobre isso que eu estou falando. É sobre a traição, a mentira, o desrespeito. É sobre descobrir que a sua vida inteira foi construída em cima de uma farsa. Eu não gritei, não entrei no quarto, não fiz escândalo. Uma força estranha me fez recuar, em silêncio. Saí de casa do mesmo jeito que entrei, sem fazer um pio. Caminhei pela rua como uma sonâmbula, sem saber para onde ir. Acabei chegando na praça da igreja e sentei num banco. Lembro de olhar para a cruz no alto da igreja e pensar: até o Senhor, meu Deus, permitiu uma humilhação desse tamanho. Fiquei ali por horas. As pessoas passavam, me cumprimentavam, mas eu mal conseguia responder. Quando finalmente voltei para casa, já era quase noite. A casa estava vazia, arrumadinha, como se nada tivesse acontecido. Na mesa da cozinha, um bilhete do Beto. Fui ajudar o padre com a organização da quermesse. Volto tarde. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Chorei até não ter mais lágrima. Rezei. Pedi a Deus que aquilo fosse só um pesadelo. Mas quando o Beto chegou, depois das 10, com um cheiro de perfume caro que eu sabia que não era o meu, tive a certeza de que era tudo real. Não confrontei o Beto naquela noite, nem nos dias que se seguiram. Algo dentro de mim dizia que eu precisava pensar, planejar o que fazer. Naquela época, uma mulher separada era vista como uma fracassada, motivo de fofoca. E se eu contasse o que vi, quem acreditaria em mim, a simples filha da costureira, contra a palavra do respeitado padre Marcelo e do filho do farmacêutico? Os dias seguintes foram um inferno silencioso. Beto continuava sua rotina como se nada tivesse acontecido. Ia trabalhar, voltava para casa, jantava o que eu preparava. Mas os compromissos na igreja se tornaram mais e mais frequentes. Às vezes ficava dias fora, dizendo que estava em retiros espirituais com o padre. O pior eram os domingos, quando a gente tinha que ir à missa. Ver o padre Marcelo no altar, falando sobre moral e bons costumes, enquanto olhava para mim com uma expressão quase de pena, era mais do que eu podia suportar. E as senhoras da igreja? Algumas me olhavam de um jeito estranho. Hoje eu tenho certeza que elas já sabiam, ou pelo menos desconfiavam de alguma coisa. Beto começou a me tratar com uma frieza que cortava. Reclamava da comida, criticava meu jeito de arrumar a casa. Uma noite, ele disse que eu era sem graça demais para ele. Aquilo doeu mais que um tapa. Eu, que sempre me esforcei tanto para ser uma boa esposa, estava sendo tratada como um fardo. Minha mãe piorou muito nesse período. Acho que de alguma forma ela percebeu que algo estava muito errado. Mãe tem esse dom, né? Numa tarde, enquanto eu arrumava os remédios dela, ela segurou minha mão e disse: Filha, mulher nasceu para sofrer, mas também nasceu para ser forte. Na hora eu não entendi direito, mas hoje eu sei que ela estava me preparando. 3 meses depois daquela descoberta terrível, minha mãe faleceu. No velório, o Beto ficou do meu lado, bancando o marido dedicado que todo mundo achava que ele era. O padre Marcelo celebrou a missa, falou palavras bonitas sobre a minha mãe. A hipocrisia me sufocava. Foi depois do enterro que a ficha caiu, eu estava completamente sozinha no mundo. Meu pai já tinha morrido há anos. Não tinha irmãos. O homem que deveria ser meu companheiro vivia uma mentira comigo. Por um momento eu pensei que não tinha saída. Naquela noite, depois do funeral, Beto disse que precisava ir a um encontro de oração com o padre. Nem se preocupou mais em disfarçar. Fiquei sozinha naquela casa que já não parecia mais minha. Ligado no canto da sala, estava o rádio velho que foi do meu pai. Comecei a girar o botão sem muito interesse, só para ter algum barulho que espantasse aquele silêncio horrível. Foi então que eu captei uma estação distante, da capital. Uma mulher falava sobre uma coisa chamada movimento feminista. Falava sobre mulheres que estavam lutando por seus direitos, que estavam abrindo seus próprios negócios, que estavam dizendo não para relacionamentos que diminuíam elas. Algo despertou dentro de mim naquele momento. Uma chaminha que começou a crescer. Lembrei que minha mãe tinha me deixado uma pequena herança. As máquinas de costura dela, alguns móveis antigos e uma graninha que ela guardava escondida no forro de um colchão velho.
Para emergências, ela sempre dizia. E se aquela não era uma emergência, eu não sei o que seria. Naquela noite, deitada na cama que agora só me trazia lembrança ruim, eu tomei a decisão que ia mudar a minha vida. Eu não seria mais a vítima da história. Eu não ia aceitar viver à sombra daquela mentira. Eu ia encontrar um jeito de me vingar daqueles 2 homens que destruíram meus sonhos e depois eu ia reconstruir a minha vida. O primeiro passo do meu plano começou a se formar enquanto eu olhava a página de anúncios do jornal local. Entre os classificados, um anúncio pequenininho chamou minha atenção. Vende-se câmera fotográfica Yashica, quase nova, preço a combinar. A ideia nasceu ali, naquele instante. No dia seguinte, peguei uma parte do dinheiro que minha mãe deixou e fui até o endereço do anúncio. O dono da câmera era um senhor que trabalhava no cartório da cidade. Ele me explicou como funcionava, me mostrou como colocar o filme, como focar a imagem. Saí de lá com a câmera escondida na bolsa, morrendo de medo que alguém me visse e contasse pro Beto. Eu nunca tinha tirado uma foto na vida. Passei dias praticando escondida, usando um dos filmes que vieram com a câmera. Fotografava as plantas do quintal, o varal com roupa, qualquer coisa para aprender a usar aquele aparelho direito. Quando me senti confiante o bastante, comecei a segunda parte do meu plano. Onde a gente parou mesmo? Ah, sim, a câmera fotográfica. Aquela Yashica se tornou minha companheira silenciosa nos dias que se seguiram. Eu guardava ela escondidinha no fundo do baú, onde minha mãe guardava os tecidos mais caros. Beto jamais mexia naquelas coisas. Homem nenhum daquela época se interessava por linhas e agulhas. Julho de 1962 foi um mês de chuva fina e constante em Campo Belo. Aquele tipo de chuva que deixa tudo cinza, que gruda na alma. Parecia que até o céu estava chorando comigo. Mas eu já não chorava mais. Tinha secado minhas lágrimas e começado a observar, a estudar os padrões de comportamento deles. Percebi que às quartas-feiras, Beto sempre inventava uma desculpa para sair depois do jantar. Reunião dos homens da paróquia, ele dizia. Às sextas, o padre Marcelo supostamente fazia visitas aos doentes acamados, lá do outro lado da cidade. E, curiosamente, o Fusca dele nunca estava estacionado na frente da casa de nenhum doente. No fim de semana, logo depois do velório da minha mãe, Beto anunciou que ia fazer uma viagem de 3 dias para buscar uns remédios especiais na capital. A farmácia precisa ampliar o estoque, justificou. Normalmente, eu teria acreditado sem questionar. Mas naquela manhã, enquanto ele arrumava a mala, eu vi quando ele guardou, escondido, um vidrinho de perfume caro. Ué, desde quando homem leva perfume para viagem de negócios? No mesmo dia, na missa de domingo, o padre Marcelo informou que ia se ausentar no começo da semana seguinte. Vou visitar um seminário na capital para trazer novas ideias para nossa paróquia. Ele anunciou do altar, com aquela voz que antes me parecia tão sincera. A coincidência era óbvia demais. Esperei o Beto sair com a maleta dele, dei um tempo e então coloquei meu plano em prática. Peguei um vestido simples, um lenço para cobrir os cabelos, a câmera escondida numa bolsa de feira e fui para a rodoviária. Eu nunca tinha viajado sozinha na vida. As mulheres da minha geração raramente faziam isso. No guichê, o funcionário me olhou desconfiado quando eu pedi uma passagem para a capital. "A senhora vai sozinha?" Ele perguntou, como se eu tivesse cometendo um crime. "Vou visitar minha irmã que teve bebê." Menti. E me surpreendi com a minha própria naturalidade. A viagem durou 4 horas em estradas de terra que sacudiam o ônibus como se a gente fosse feijão dentro de uma chacoalha. Cheguei na capital no começo da tarde, sem saber direito para onde ir. Eu só tinha um palpite, que nasceu de uma conversa que eu ouvi sem querer entre o Beto e o farmacêutico auxiliar. O padre conseguiu reserva naquela pousada perto do Parque das Águas. Beto tinha comentado, achando que eu estava ocupada demais lavando a louça para prestar atenção. Perguntei a um taxista se ele conhecia o tal parque. Por sorte, era um lugar famoso. 20 minutos depois, eu estava em frente a uma pousadinha com fachada amarela e janelas verdes. O nome, Pousada Bentevi, brilhava numa placa de madeira. Sentei num banco do outro lado da rua, de onde eu podia observar a entrada da pousada sem ser notada. A câmera estava preparada, escondida entre umas compras que fiz para disfarçar. Esperei 1 hora, 2, 3. O céu começou a escurecer. Pensei que talvez minha intuição estivesse errada. Talvez eles tivessem mesmo ido para lugares diferentes.
Talvez foi quando o Fusca preto da paróquia estacionou em frente à pousada. O padre Marcelo desceu, olhou para os lados como quem teme ser visto e entrou rapidinho. 15 minutos depois, um táxi parou no mesmo lugar. Beto desceu, pagou o motorista e, com a mesma cara de quem tá fazendo coisa errada, entrou na pousada. Minhas mãos tremiam tanto que eu tive medo de não conseguir segurar a câmera. Respirei fundo, lembrei das instruções do vendedor. Tirei algumas fotos da entrada, do carro do padre, mas isso não era prova suficiente. Eu precisava de algo mais forte. A noite caiu de vez, e com ela, as luzes dos quartos começaram a acender. A pousada tinha só 2 andares, com 6 janelas em cada um. No segundo andar, na terceira janela da esquerda para a direita, eu vi quando as cortinas se abriram por um instante, e lá estavam eles, os 2, próximos demais para ser só uma conversa sobre a paróquia. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Posicionei a câmera, ajustei o foco o melhor que pude naquela escuridão e esperei. Alguns minutos depois, a cortina se abriu de novo. Dessa vez, eu pude ver claramente os 2 abraçados, numa intimidade que não deixava dúvida nenhuma sobre o tipo de relação deles. Clique. A primeira prova concreta estava registrada no filme. Esperei mais um pouco e consegui mais 2 fotos quando eles apareceram de novo na janela. Eram quase 9 da noite quando eu decidi que já tinha o suficiente. Não tinha mais ônibus para Campo Belo àquela hora. Tive que gastar uma parte do meu dinheirinho num quarto simples, numa pensão perto da rodoviária. Deitada naquela cama estranha, sozinha pela primeira vez numa cidade grande, eu senti uma mistura de medo e excitação. Eu tinha as provas, mas... e agora? O que fazer com elas? Expor tudo publicamente? Confrontar o Beto? A ideia inicial era humilhar os 2, fazer eles sentirem a mesma dor que eu senti, mas algo dentro de mim dizia que tinha um caminho mais inteligente. Na manhã seguinte, antes de pegar o ônibus de volta, passei em frente a uma banca de jornal. Uma revista chamou minha atenção. Na capa, uma mulher elegante, atrás de uma escrivaninha. As novas empresárias do Brasil, dizia a manchete. Comprei a revista e li com uma vontade enorme durante toda a viagem de volta. Cheguei em casa antes do Beto. Escondi a câmera e o filme não revelado no mesmo baú. Retomei minha rotina como se nada tivesse acontecido. Quando o Beto voltou 2 dias depois, estava todo sorridente, falando dos ótimos fornecedores que tinha encontrado. Eu servi o jantar. Sorri. Fiz meu papel de esposa dedicada. Por dentro, alguma coisa tinha mudado para sempre. O próximo passo era revelar o filme. Mas como fazer isso sem levantar suspeita? Em Campo Belo, só tinha o estúdio fotográfico do seu Osvaldo, que era amigo da família do Beto. Se ele visse aquelas fotos, em questão de horas a cidade inteira ia saber. Foi quando eu lembrei da Dona Cida, uma senhora viúva que morava nos arredores da cidade. Ela costumava vender bolos e doces para complementar a pequena pensão. Minha mãe sempre comprava as cocadas dela e dizia que ninguém fazia doces melhores em toda a região. Numa manhã de sábado, enquanto Beto trabalhava na farmácia, fui visitar a Dona Cida com a desculpa de encomendar uns doces para um suposto aniversário. Durante a nossa conversa, descobri que o filho dela morava na cidade vizinha, Guaratinguetá, e trabalhava justamente num estúdio fotográfico. Ah, minha filha, se a senhora quiser, posso levar seu filme quando for visitar ele amanhã, se ofereceu a Dona Cida, depois que eu expliquei que tinha tirado umas fotos da casa da minha mãe para ter de recordação. 2 semanas depois, recebi um envelope pardo das mãos da Dona Cida. Dentro estavam as fotografias e os negativos. Agradeci. Dei um dinheiro a mais para ela pela gentileza e corri para casa, ansiosa para ver o resultado. As imagens eram mais claras do que eu esperava. Não tinha como negar o que estava acontecendo naquele quarto de pousada. Guardei as fotos no mesmo baú, junto com o dinheiro que restava da herança da minha mãe. Agora, eu tinha as provas, mas o que fazer com elas? A resposta veio de um lugar inesperado. Numa tarde, enquanto arrumava a cozinha, ouvi no rádio uma notícia sobre um bispo que tinha transferido um padre de paróquia depois de umas denúncias de comportamento inadequado. A notícia não entrou em detalhes, mas aquilo acendeu uma luz na minha cabeça. Lembrei que, alguns meses antes, o padre Marcelo tinha mencionado durante um sermão o nome do bispo responsável pela nossa diocese, Dom Eugênio, um homem severo e bem tradicional, que raramente visitava cidades pequenas como a nossa. Foi então que comecei a traçar a segunda parte do meu plano.
Eu não ia usar as fotografias para criar um escândalo público. Isso só traria vergonha para mim também. Em vez disso, eu ia usar aquelas imagens como uma ameaça silenciosa, uma carta na manga. Mas para isso, eu precisava de uma habilidade que eu não tinha: datilografia. Naquela época, cartas datilografadas tinham uma aparência mais oficial, mais anônima. E eu precisava de anonimato. Descobri que em Guaratinguetá tinha um curso de datilografia à noite. Era perfeito. Eu podia dizer pro Beto que estava visitando a Dona Cida para aprender a fazer doces, enquanto na verdade eu estaria me preparando para executar meu plano. Durante 2 meses, 3 vezes por semana, eu peguei o ônibus para Guaratinguetá. O curso era dado por uma senhora de óculos grossos chamada Dona Neide, que ficou surpresa de ver uma mulher casada querendo aprender a datilografar. A maioria das alunas são moças solteiras que querem trabalhar em escritório, ela comentou. Quero ajudar meu marido com a papelada da farmácia, respondi. Outra mentira que saiu com uma facilidade que me assustou. Nas primeiras aulas, meus dedos pareciam duros e desajeitados sobre as teclas da máquina Royal preta. Mas logo eu peguei o jeito. Tinha algo de libertador em ouvir o som das teclas batendo no papel, criando palavras, frases, ideias. No final de setembro, eu já me sentia confiante o bastante para escrever a carta. Dona Neide deixava a gente usar as máquinas fora do horário de aula para praticar. Numa tarde, fiquei depois que todo mundo saiu e redigi com todo cuidado uma carta endereçada a Dom Eugênio. Não mencionei nomes, não fiz acusações diretas. Apenas insinuei que eu tinha conhecimento e provas fotográficas de um comportamento impróprio e escandaloso, envolvendo um padre da diocese. Sugeri que, se o bispo quisesse evitar um escândalo público que mancharia a reputação da igreja, deveria transferir imediatamente o padre Marcelo para uma missão bem distante. As fotografias em meu poder serão enviadas à imprensa da capital caso providências não sejam tomadas em 1 mês. Concluí, sem assinar. Coloquei a carta num envelope, comprei um selo e depositei na caixa do correio da estação de trem de Guaratinguetá, onde ninguém me conhecia. Agora, era esperar. As semanas seguintes foram de pura ansiedade. Cada vez que o carteiro passava na frente de casa, meu coração disparava. E se Dom Eugênio ignorasse a carta? E se ele decidisse investigar quem a enviou? Beto continuava sua rotina, sem desconfiar de nada do que eu tinha feito. Os encontros com o padre pareciam mais frequentes, mais descuidados, como se eles acreditassem que eu nunca ia descobrir, que eu nunca teria coragem de fazer nada a respeito. No 3º domingo de outubro, algo incomum aconteceu. Depois da missa, o padre Marcelo fez um anúncio que deixou a igreja inteira de boca aberta. Meus queridos fiéis, recebi ordens de Dom Eugênio para assumir uma nova missão. Fui designado para uma paróquia no extremo norte do país, onde há grande necessidade de evangelização. Partirei na próxima semana. Um burburinho tomou conta da igreja. Ninguém esperava aquela notícia. Olhei discretamente para o Beto, sentado do meu lado. O rosto dele ficou pálido, branco como papel. Suas mãos apertavam o livro de cantos com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Quando voltamos para casa, Beto estava em um silêncio pesado, um silêncio carregado de desespero. Trancou-se no quarto e só saiu na manhã seguinte, com olheiras profundas e uma expressão de derrota que eu nunca vou esquecer. Nos dias que antecederam a partida do padre, Beto parecia um fantasma. Mal comia, passava horas fora de casa. Uma noite, voltou cheirando a cachaça, coisa que ele nunca tinha feito antes. No dia da partida do padre Marcelo, a cidade inteira foi à estação de trem para se despedir. Eu fui também, é claro, representando meu papel de esposa devota e paroquiana dedicada. O padre abraçou cada um dos presentes. Quando chegou a minha vez, ele me olhou nos olhos por um instante mais longo do que o normal. Havia algo no olhar dele. Confusão, talvez um pingo de suspeita. Eu sorri, o mais docemente que pude, e desejei boa viagem. A primeira parte do meu plano tinha funcionado perfeitamente. O padre estava indo embora para um lugar tão longe que ele e o Beto nunca mais se veriam. Mas isso era só o começo. A verdadeira vingança contra meu marido ainda estava por vir. Novembro de 1962 chegou com um vento frio, que parecia varrer as folhas secas e também as últimas ilusões que eu ainda pudesse ter sobre meu casamento. O padre Marcelo tinha partido há quase 1 mês, e o Beto... Bem, o Beto tinha virado uma sombra do homem que eu conheci.
Naquela manhã de domingo, observei meu marido enquanto ele se arrumava para a missa. Seu rosto estava abatido, com uma barba por fazer que ele jamais permitiria antes. Seus olhos, que antes eram vivos e brilhantes, agora pareciam duas poças de água turva. A partida do padre o havia devastado mais do que qualquer palavra minha poderia. Na igreja, agora com um padre substituto, um senhor idoso e severo enviado temporariamente pela diocese, Beto sentava-se cabisbaixo, distraído. Já não participava das atividades da paróquia. Não oferecia ajuda nas quermesses. As senhoras da cidade comentavam em sussurros. Nossa, o que aconteceu com o Beto? Parece doente. Em casa, nosso relacionamento era como uma peça de teatro mal ensaiada. Eu servia as refeições, lavava suas roupas, mantinha a casa em ordem, mas já não havia nem mesmo a pretensão de carinho ou companheirismo. Dormíamos na mesma cama, separados por um abismo invisível que crescia a cada noite. Uma tarde, enquanto eu estendia roupas no varal, ouvi a vizinha conversando com a filha do outro lado da cerca. Você soube? A farmácia do seu Juca quase fechou as portas semana passada. Dizem que o Beto tem cometido erros nos medicamentos. Confundiu o remédio de pressão do seu Tião com outro. Por sorte, a esposa do seu Tião desconfiou antes dele tomar. Aquilo me deu um alarme. Beto sempre fora extremamente cuidadoso e competente no seu trabalho. O estado emocional dele estava afetando até mesmo a farmácia, o orgulho da família dele. Naquela noite, tentei uma aproximação. Preparei angu com quiabo e costelinha, o prato favorito dele. Coloquei a mesa com capricho, usei até a toalha de renda que só saía do armário em ocasiões especiais. Soube que teve um problema na farmácia, comentei, enquanto ele mexia na comida sem nenhum interesse. Beto levantou os olhos, surpreso por eu tocar no assunto. Não foi nada, ele murmurou, voltando a atenção para o prato. Beto, eu sei que você está sofrendo, disse eu, surpreendendo a mim mesma com a ousadia. Talvez você devesse tirar uns dias de folga. Ele largou o garfo com violência. O barulho do metal batendo no prato de louça ecoou na cozinha silenciosa. O que você sabe sobre o meu sofrimento? Sua voz saiu estrangulada. Você, com sua vidinha simples, seus afazeres domésticos, você não entende nada, Vera. Nada. Ele se levantou da mesa e saiu, batendo a porta com força. Ouvi o motor do carro da farmácia arrancar e o som dos pneus na estrada de terra. Ele não voltou para casa naquela noite. Foi naquele momento, recolhendo os pratos intocados, que uma verdade cristalina me atingiu. Aquele casamento estava acabado. Não havia mais nada a salvar. E eu, que pensava estar presa numa armadilha sem saída, tinha na verdade uma oportunidade única de reconstruir a minha vida. Na manhã seguinte, peguei o resto do dinheiro que minha mãe havia deixado e fui até a casa da dona Cida. Encontrei-a no quintal, pendurando grandes folhas de massa de pastel num varal improvisado. Dona Cida? Comecei, depois dos cumprimentos de sempre. A senhora me disse uma vez que seu marido deixou um comércio pequeno quando faleceu, não foi? Ela parou o que fazia, enxugando as mãos no avental. Sim, um armazém pequeno na rua da estação. Tá fechado há anos. E por quê? Perguntei, já com o coração batendo mais forte. Eu gostaria de alugar, respondi, com uma confiança que eu nem sabia que tinha. Quero abrir um negócio. Dona Cida me olhou com uma curiosidade enorme. Era muito incomum, em 1962, uma mulher casada querer abrir um negócio próprio. Que tipo de negócio, minha filha? Uma confeitaria, respondi. E ao dizer aquelas palavras em voz alta, senti que era exatamente isso que eu queria fazer. A senhora me ensinou tantas receitas maravilhosas. Acho que posso ganhar a vida com isso. A expressão da Dona Cida passou da surpresa para a compreensão. Talvez ela soubesse mais sobre a minha situação do que eu imaginava. Nessas cidades pequenas, o segredo sempre tem pernas curtas. O lugar precisa de uma boa limpeza e de umas reformas, ela disse, pensativa. Mas o aluguel seria baratinho. Tenho as chaves aqui mesmo. Naquela mesma tarde, entrei pela primeira vez no pequeno armazém empoeirado que mudaria o rumo da minha vida. Era um espaço modesto, uma sala na frente que servia como área de vendas, um cômodo nos fundos que podia ser transformado em cozinha e um banheiro minúsculo. As prateleiras de madeira, embora antigas, estavam em bom estado. No teto, manchas de infiltração formavam mapas de continentes que não existem. Enquanto Dona Cida me explicava os detalhes do aluguel, eu já imaginava o lugar todo transformado. Paredes em tons pastel,
cortinas alegres, o cheirinho de bolo saindo do forno, um espaço só meu, onde eu poderia recomeçar. Fechamos o acordo ali mesmo. Usei metade do dinheiro da herança como adiantamento de 6 meses de aluguel. O restante seria para as reformas e os primeiros equipamentos. Saí de lá com as chaves no bolso e uma sensação de liberdade que eu não sentia há muito, muito tempo. No caminho de volta para casa, parei na igreja, vazia aquela hora. Sentei num banco na última fileira e agradeci a minha mãe, onde quer que ela estivesse, por ter me preparado para esse momento sem que nenhuma de nós soubesse. Quando cheguei em casa, Beto ainda não tinha voltado. Encontrei um bilhete sobre a mesa. Fui para a capital resolver negócios da farmácia. Volto em alguns dias. Aquela ausência foi providencial. Me deu tempo para organizar meus próximos passos sem levantar suspeitas. Nos dias que se seguiram, eu dividi meu tempo entre os afazeres de casa e a limpeza do meu futuro comércio. Contratei o seu Zeca, um marceneiro aposentado, para fazer os reparos necessários. Compramos tinta, lixamos o chão de madeira, consertamos as goteiras. Dona Cida me apresentou a uma sobrinha que trabalhava numa loja de utilidades domésticas em Guaratinguetá, onde consegui desconto em panelas, formas e outros equipamentos essenciais. Cada centavo era contado 3 vezes antes de ser gasto. Eu sabia que precisava fazer aquele dinheiro render até o negócio começar a dar retorno. Enquanto isso, à noite, depois que eu terminava a limpeza da loja, eu experimentava receitas na cozinha da Dona Cida. Além dos doces tradicionais que aprendi com minha mãe, quindins, pudins, bolos de fubá, comecei a criar minhas próprias versões. Um toque de canela aqui, uma pitada de cravo ali, uma fatia de abacaxi no fundo da forma antes de despejar a massa do bolo. Cada experimento era provado pelas vizinhas da Dona Cida, que logo se tornaram minhas primeiras divulgadoras. Você precisa provar o pudim da Vera, derrete na boca, diziam elas para as amigas. Antes mesmo de abrir as portas, eu já tinha encomendas para batizados e aniversários. Quando Beto voltou da capital, uma semana depois, me encontrou na cozinha preparando um bolo de laranja com calda de açúcar queimado. Ele parou na porta, surpreso com o cheiro doce que preenchia a casa. Tô fazendo umas experiências, expliquei, sem dar muitos detalhes. Dona Cida tá me ensinando a fazer doces. Ele deu de ombros, indiferente. Naquele momento, eu percebi que poderia ter contado toda a verdade, que estava abrindo um negócio, que planejava sair de casa, e ele provavelmente nem se importaria. Estava tão mergulhado no próprio sofrimento que mal notava a minha existência. Durante todo o mês de dezembro, mantive minha rotina dupla. Dona de casa de manhã, empreendedora à tarde. A reforma avançava bem e eu marquei a inauguração para o 2º sábado de janeiro, aproveitando que seria a véspera do aniversário da cidade, quando muitas pessoas circulariam pela rua da estação. Uma semana antes da inauguração, recebi uma visita inesperada na loja. Eu estava limpando as prateleiras recém-pintadas quando ouvi a sineta improvisada que o seu Zeca tinha instalado na porta. Era a Bia, a filha do gerente do banco. Uma moça bonita, de seus 20 e poucos anos, que tinha estudado na capital e voltado recentemente para Campo Belo. Dona Vera? Ela começou, meio hesitante. Soube que a senhora vai abrir uma confeitaria. Confirmei, sem entender aonde aquela conversa ia dar. Eu gostaria de trabalhar aqui, disse ela, de supetão. Aprendi a fazer doces finos na capital. Sei preparar petit fours, carolinas, macarons. Fiquei surpresa. Por que a filha de um gerente de banco iria querer trabalhar numa pequena confeitaria? Meu pai quer que eu me case com o filho do prefeito, explicou ela, como se estivesse lendo meus pensamentos. Mas eu não o amo. Quero ter minha independência antes de pensar em casamento. A senhora entende? Naquele instante, eu me vi refletida naquela jovem. Se eu tivesse tido a coragem dela aos 20 anos, talvez a minha história fosse outra. Contratei-a na hora, mesmo sem saber se teria movimento suficiente para justificar uma funcionária. A véspera da inauguração foi uma correria. Bia e eu passamos o dia todo preparando os doces que seriam expostos. Quindins reluzentes como joias amarelas, pudins de leite condensado com aquela calda escorrendo como mel escuro, bolos de diversos sabores cortados em fatias generosas, cocadas ainda mornas, pés de moleque crocantes e os tais petit fours coloridos que a Bia insistiu que seriam um sucesso. Quando terminamos, já passava da meia-noite. Olhei para a pequena loja, agora transformada, e senti uma emoção que há muito tempo eu não sentia. Orgulho.
As paredes em tom pastel, as prateleiras branquinhas, o balcão revestido com fórmica nova, as cortinas de algodão florido nas janelas. Tudo limpo, organizado, acolhedor. Um pedacinho do meu sonho materializado. Foi então que me dei conta. Eu não tinha contado nada ao Beto. Ele não fazia a menor ideia de que no dia seguinte sua esposa se tornaria uma comerciante. Ao chegar em casa, encontrei-o dormindo no sofá da sala. Um copo vazio ao lado cheirando a cachaça. Tinha virado um hábito desde a partida do padre. Cobri-o com uma manta e fui para o quarto, exausta, mas ansiosa pelo dia seguinte. No sábado da inauguração, amanheceu um dia de sol lindo, como se até o céu estivesse conspirando a meu favor. Vesti meu melhor vestido, um azul claro com flores brancas que minha mãe tinha costurado para mim no Natal anterior. Prendi os cabelos num coque simples, mas elegante, e passei um pouco do perfume que guardava para ocasiões especiais. Beto ainda dormia quando saí. Deixei um bilhete na mesa da cozinha. Fui ajudar a dona Cida com os preparativos para o aniversário da cidade. Voltou à noite. Quando cheguei à confeitaria, Bia já estava lá, ajeitando os últimos detalhes. Tinha trazido um arranjo de flores do jardim da mãe dela para decorar o balcão. Por volta das 9 horas, o seu Zeca apareceu com uma placa de madeira belamente entalhada. Doces da Vera. Ele a instalou sobre a porta, recusando-se a aceitar pagamento. É meu presente de inauguração, disse, com um sorriso largo que revelava 2 dentes de ouro. Às 10 em ponto, abrimos as portas. O começo foi tímido. Algumas senhoras que passavam olhavam curiosas, entravam, admiravam os doces na vitrine, compravam 1 ou 2 coisinhas. Mas, à medida que a manhã avançava, o movimento foi crescendo. A notícia se espalhou rápido. Abriu uma confeitaria nova na rua da estação. Os doces são uma delícia. Por volta do meio-dia, a pequena loja estava cheia. Faltava lugar para sentar. Tínhamos apenas 3 mesinhas com 2 cadeiras cada. Bia servia café e fatias de bolo enquanto eu atendia no balcão, embalando encomendas, recebendo elogios, sorrindo até sentir dor nas bochechas. Entre os clientes, reconheci rostos familiares. A esposa do prefeito, as professoras da escola, o carteiro, as senhoras da igreja, todos queriam provar a novidade da cidade. Muitos perguntavam com aquela curiosidade mal disfarçada, típica de cidade pequena. E o Beto? Sabe que você abriu esse negócio? Eu sorria e desconversava. Ele anda muito ocupado com a farmácia. À tarde, quando o movimento diminuiu um pouco, me permitindo sentar pela primeira vez desde a manhã, a porta se abriu novamente. Meu coração deu um pulo no peito quando vi quem entrava. Era o Beto. Ele estava barbeado, vestido com o terno cinza que usava para ocasiões importantes. Seus olhos percorreram o ambiente, notando cada detalhe, até finalmente pousarem em mim. Não havia raiva em seu olhar, como eu temia. Apenas uma perplexidade genuína, como se estivesse vendo uma completa estranha. Levantei-me e fui até ele. A loja tinha silenciado todos os presentes atentos àquela cena. Beto, comecei, com a voz mais firme do que eu esperava. Bem-vindo à minha confeitaria. Ele continuou me encarando em silêncio por um momento que pareceu uma eternidade. Então, algo inesperado aconteceu. Ele sorriu, um sorriso cansado, quase melancólico. É por isso que você tem chegado em casa tão tarde, disse ele em voz baixa. Eu achei que... Ele deixou a frase morrer no ar, mas eu entendi o que não foi dito. Ele achou que eu também tinha encontrado outra pessoa, assim como ele. Não, Beto. Eu só encontrei a mim mesma. Aquela foi provavelmente a conversa mais honesta que tivemos em todo o nosso casamento. Ali, no meio da minha confeitaria, cercados por estranhos que fingiam não prestar atenção, mas bebiam cada palavra nossa. Beto me comprou um pudim inteiro, pagou, desejou sucesso e foi embora. Quando a porta se fechou atrás dele, senti como se um capítulo da minha vida também estivesse se encerrando. O resto daquele dia passou como um borrão. Lembro que vendemos quase tudo, que precisei correr na casa da dona Cida para buscar mais doces, que fechamos as portas quase às 9 da noite, exaustas, mas radiantes. Quando finalmente voltei para casa, encontrei o Beto arrumando uma mala. Estou indo para a capital, ele anunciou. Sem rodeios. Meu pai vai assumir a farmácia. Consegui um emprego num laboratório lá. Eu não perguntei se ele voltaria, e ele não ofereceu essa informação. Nós dois sabíamos que aquele era o fim. A casa é sua, disse ele, enquanto fechava a mala. Era da sua mãe, afinal.
Foi a primeira vez que ele reconheceu que morávamos na casa que eu herdei, não numa propriedade dele. Um pequeno reconhecimento, mas que significou muito para mim. Na manhã seguinte, Beto partiu no primeiro ônibus. Não houve lágrimas, nem da minha parte, nem da dele. Apenas um breve aceno de cabeça, como dois viajantes que se encontram numa estação e seguem para destinos diferentes. Naquela mesma tarde, voltei para a confeitaria. Havia uma fila de clientes esperando a gente abrir. Olhando para eles através da vitrine, enquanto eu girava a plaquinha de fechado para aberto, senti uma alegria tranquila e profunda. A vida que eu conhecia tinha acabado, mas outra, muito mais doce, mais autêntica, estava apenas começando. E o melhor de tudo, essa vida era inteiramente minha. O ano de 1963 trouxe ventos de mudança para Campo Belo. A partida do Beto gerou um verdadeiro alvoroço na cidadezinha. Lembro de ouvir os comentários sussurrados quando eu entrava na igreja aos domingos. Coitadinha, foi abandonada pelo marido. Dizem que ele fugiu com uma mulher da capital. Como é que ela vai se sustentar sozinha? Algumas pessoas, principalmente as senhoras mais velhas, me olhavam com pena. Outras, com uma curiosidade quase cruel. Poucas, muito poucas, foram as que realmente estenderam a mão para ajudar. Entre elas, destaco a dona Cida, que virou uma espécie de mãe postiça para mim, e a minha jovem funcionária Bia, cuja determinação me inspirava todo dia. A confeitaria prosperava, para a surpresa de muitos. Comecei a receber encomendas para os eventos importantes da cidade. O aniversário da filha do prefeito, as bodas de prata do casal Mendonça, até mesmo a recepção do novo padre, que finalmente veio substituir o padre velhinho que estava de forma interina. O novo pároco, Padre Jonas, era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e um sorriso gentil. Na primeira vez que veio à confeitaria, pediu um cafezinho e uma fatia de bolo de fubá. Conversamos sobre o tempo, sobre a cidade, até que ele, com muita delicadeza, tocou no assunto que todo mundo comentava. Dona Vera, eu admiro a sua coragem. Não é fácil para uma mulher seguir sozinha, especialmente nessas circunstâncias. Eu percebi, pelo tom da voz dele, que ele sabia da história toda. Talvez o bispo Dom Eugênio tivesse contado a verdade sobre a transferência do padre Marcelo. Ou talvez fosse só a intuição afiada de um homem acostumado a ouvir confissões. A vida nos dá limões, padre, respondi, servindo mais um pouco de café para ele. Eu só aprendi a fazer uma limonada bem doce. Ele riu, gostando da metáfora. A partir daquele dia, ele se tornou um cliente frequente e, mais importante, um aliado. A presença dele na confeitaria era como um selo de aprovação que afastava as línguas mais venenosas. Em março daquele ano, contratei minha segunda funcionária, a Sílvia, uma jovem viúva com um filho pequeno. O marido dela tinha morrido num acidente na fábrica de tecidos da cidade vizinha, deixando-a sem nenhum recurso. Quando a vi vendendo bordados de porta em porta com o filho no colo, ofereci emprego na hora. Mas eu não sei fazer doces finos como a Bia, ela confessou, toda insegura. Você pode aprender, respondi. E enquanto isso, pode me ajudar com as entregas e a limpeza. Para facilitar, eu deixei que ela trouxesse o pequeno Léo para o trabalho. Arrumamos um cantinho nos fundos da loja com uma caminha improvisada e uns brinquedos. Os clientes se encantavam com o garotinho de bochechas rosadas, que de vez em quando aparecia sorrindo entre as mesas. Com o passar dos meses, a confeitaria foi se transformando. Compramos mais mesas e cadeiras, trocamos a vitrine por uma mais moderna, instalamos uma máquina de café italiana que fazia um expresso delicioso. Era novidade na região. Nas paredes, a Bia pendurou umas fotos emolduradas de Paris, a cidade que ela sonhava conhecer. Para dar um ar mais sofisticado, ela explicava, mas nem tudo eram flores. Em junho, recebi a visita do fiscal da prefeitura, um homem com a testa sempre franzida chamado Seu Amintas. Ele examinou cada canto da confeitaria com olhos de águia, mediu espaços com uma fita métrica, fez um monte de anotações num bloquinho gasto. A senhora precisa de mais umas 3 licenças, ele sentenciou, me entregando uma lista interminável de documentos. E tem umas irregularidades na cozinha. Eu sabia que aquilo era mais do que simples burocracia. Era a resistência de uma cidade que ainda não estava preparada para ver uma mulher, sozinha e separada, prosperar por conta própria. Naquela noite, sentada à mesa da cozinha de casa, olhei para aquela lista com desânimo. Conseguir toda aquela papelada ia custar mais dinheiro do que eu tinha. Além disso, as tais irregularidades exigiriam reformas caras. Foi quando ouvi batidas na porta.
Era quase 9 da noite, horário em que eu raramente recebia visitas. Abri com cuidado e me surpreendi ao ver o seu Flávio, gerente do banco e pai da Bia. Dona Vera, começou ele. Depois dos cumprimentos, soube do problema com a fiscalização. Convidei-o para entrar, ofereci um café. Enquanto eu servia a bebida naquelas xícaras de porcelana que foram da minha mãe, ele foi direto ao ponto. Eu quero ajudá-la. O banco pode oferecer um pequeno empréstimo para as reformas. E eu conheço gente na prefeitura que pode agilizar a documentação. Fiquei sem palavras. Por que o gerente do banco se interessaria em ajudar meu pequeno negócio? A minha filha, a Bia. Ele explicou. Como se lesse meus pensamentos, eu nunca a vi tão feliz e realizada como desde que ela começou a trabalhar com a senhora. Ela me contou como a confeitaria é importante para as mulheres da cidade. Um espaço onde elas se sentem acolhidas, onde podem conversar livremente. E era verdade. Sem nem perceber, eu tinha criado mais do que um lugar para vender doces. A confeitaria tinha virado um ponto de encontro, especialmente para mulheres que, como eu, buscavam um pouco de independência numa sociedade que ainda nos limitava tanto. Com o apoio do seu Flávio, consegui regularizar a situação da confeitaria em tempo recorde. As reformas na cozinha foram feitas em 2 semanas, com a ajuda do seu Zeca e de outros artesãos locais, que me deram um desconto, tocados pela minha história. Em agosto, recebemos uma notícia incrível. O governador ia visitar Campo Belo na comemoração dos 50 anos da cidade, e a prefeitura tinha encomendado todos os doces para a recepção a Doces da Vera. É a nossa chance de mostrar nosso trabalho para gente importante, comentou a Bia, vibrando de entusiasmo. Nos dias que antecederam o evento, a confeitaria virou um formigueiro. Trabalhamos de madrugada a madrugada, preparando centenas de docinhos, petit fours e um bolo monumental no formato do brasão da cidade. Foi uma ideia da Bia, que quase me fez desistir de tão complicada, mas que no final ficou uma obra-prima. No dia da visita, o salão da paróquia foi decorado com flores e fitas, nas cores da bandeira. Nossa mesa de doces, bem no centro, arrancava suspiros dos convidados. O próprio governador veio me cumprimentar, saboreando um quindim com uma cara de quem adorou. A senhora tem mãos de fada, elogiou ele, lambendo os dedos discretamente. Aquele evento marcou a consagração da confeitaria na cidade. Já não era mais o negócio da mulher separada, mas um motivo de orgulho para Campo Belo. Os mesmos que antes torciam o nariz, agora se gabavam para os visitantes. Você conhece a Doces da Vera? É famosa até na capital. Outubro trouxe uma surpresa inesperada. Uma carta, postada do extremo norte do país, endereçada a mim. Reconheci na hora a caligrafia elegante. Era do padre Marcelo. Abri com as mãos trêmulas, sem saber o que esperar. A carta era longa, escrita num papel fininho. Querida Vera, ele começava. Escrevo-lhe após uma longa reflexão. Os últimos meses em missão nesta região remota me deram uma nova perspectiva sobre meus erros e minhas falhas. Sei do sofrimento que causei a você, uma mulher inocente, no meio da minha fraqueza humana. Ele continuava por várias páginas, numa confissão sincera sobre a relação dele com o Beto, o medo constante de ser descoberto, a vergonha que sentia. Admitia suspeitar que eu tinha descoberto a verdade e de alguma forma orquestrado a transferência dele. Não busco o seu perdão, pois sei que certas feridas são profundas demais para cicatrizar. Busco apenas que saiba que o homem que lhe causou tanta dor não é mais o mesmo. Encontrei aqui, entre os mais humildes, uma redenção que eu não merecia. Rezo por sua felicidade todos os dias. Ele terminava dizendo que tinha recebido notícias sobre a minha confeitaria através de um antigo morador de Campo Belo que viajou para o norte. Expressava uma alegria genuína pelo meu sucesso. Aquela carta me provocou sentimentos contraditórios. Uma parte de mim ainda guardava mágoa, a outra parte sentiu um alívio inesperado, como se um nó que estava preso no meu peito finalmente se desfizesse. Guardei a carta numa caixinha de madeira, presente do seu Zeca, onde eu guardava minhas pequenas relíquias. A aliança de casamento que eu já não usava, uma foto da minha mãe, a primeira nota de cruzeiro que ganhei com a confeitaria, emoldurada. Não respondi à carta. Não na hora. Precisava processar aquelas palavras. No final de 1963, a confeitaria ia tão bem que precisei contratar mais uma funcionária. A Marininha, uma jovem de apenas 16 anos, filha de lavradores, veio recomendada pela professora da escola. Ela tem um talento incrível para desenho, explicou a professora.
Poderia decorar os bolos. De fato, as mãos pequenas e ágeis da Marininha transformavam glacê em obras de arte. Rosas tão perfeitas que pareciam de verdade, paisagens em miniatura, retratos fiéis dos aniversariantes. Logo, seus bolos decorados viraram uma sensação, encomendados com semanas de antecedência. Para o Natal daquele ano, decidimos fazer algo especial. Anunciamos que a confeitaria serviria uma ceia completa para quem não tivesse com quem celebrar em família. A ideia surgiu quando eu soube que a Sílvia e o pequeno Léo passariam a data sozinhos. Ninguém deveria ficar só no Natal, declarei. E comecei a planejar. A notícia se espalhou e, para minha surpresa, muita gente se ofereceu para ajudar. O dono do açougue doou um peru. O padeiro forneceu pães frescos. As senhoras da igreja trouxeram travessas com acompanhamentos. O padre Jonas veio pessoalmente abençoar a mesa. Naquela noite de 24 de dezembro, a confeitaria, toda decorada com luzinhas coloridas e um pinheirinho no canto, acolheu umas 30 pessoas. Idosos sem família, jovens que trabalhavam longe de casa, algumas mães solteiras com seus filhos. Entre risos e histórias, olhei ao redor e senti uma plenitude que eu jamais tinha experimentado. Foi então que eu tomei uma decisão. Na manhã seguinte, sentei na escrivaninha que tinha comprado para o pequeno escritório nos fundos da confeitaria e escrevi 2 cartas. A primeira, para o padre Marcelo, era breve, mas sincera. Agradeci a honestidade dele. Contei um pouco sobre minha vida e terminei dizendo que eu tinha encontrado a paz e esperava que ele também a encontrasse. Junto com a carta, enviei uma caixinha com amostras dos doces mais famosos da confeitaria. A segunda carta foi para um endereço em São Paulo, que eu consegui discretamente com o pai do Beto. Nela, eu contava sobre a confeitaria, sem ressentimentos, sem acusações. Era uma forma de dizer: estou bem, segui em frente e espero que você também esteja encontrando o seu caminho. O ano de 1964 começou com planos ambiciosos. O sucesso da confeitaria me permitiu economizar o suficiente para realizar um sonho, transformar o andar de cima do prédio, que até então era só um depósito, em um pequeno apartamento para mim. Durante anos, eu continuei morando na casa que herdei da minha mãe, a mesma onde vivi com o Beto. Embora fosse confortável, aquele espaço ainda guardava memórias que eu preferia deixar para trás. Além disso, morar em cima da confeitaria ia me permitir estar sempre por perto. A reforma durou 3 meses. O seu Zeca, que eu já considerava quase um pai, supervisionou tudo de perto. Transformamos o espaço num apartamento aconchegante. Uma sala com janelões que davam para a praça, um quarto espaçoso, um banheiro com a novidade de um chuveiro elétrico e uma cozinha pequena, mas funcional. Decorei cada cantinho com muito carinho. Cortinas floridas, um tapete azul turquesa na sala, um luxo que eu me permiti depois de uma encomenda gigante para o casamento da filha do fazendeiro mais rico da região. E nas paredes, umas aquarelas lindas pintadas pela Marininha, que se revelava uma grande artista. Em junho, quando finalmente me mudei, fiz uma pequena festa para as funcionárias e amigos mais próximos. Dona Cida, emocionada, trouxe uma imagem de Nossa Senhora para abençoar o lar. A Bia chegou com uma vitrola portátil para alegrar suas noites. O padre Jonas me deu de presente um crucifixo de madeira que eu coloquei em cima da porta de entrada. Naquela noite, deitada na cama nova, ouvindo os sons da praça pela janela aberta, refleti sobre todo o caminho que percorri. Em menos de 2 anos eu tinha transformado a dor da traição em uma vida nova, construída com as minhas próprias mãos. Eu não estava rica, mas era independente. Não tinha um marido, mas estava cercada de amigos de verdade. Não tinha filhos de sangue, mas de certa forma tinha adotado cada uma daquelas jovens que trabalhavam comigo. Algumas semanas depois da mudança, recebi um envelope grosso pelo correio. Dentro, um monte de fotografias e um bilhete curto. Achei que gostaria de ver como estamos expandindo a missão. Obrigado pelos doces. Trouxeram alegria a muitas crianças por aqui. Era assinado pelo padre Marcelo. As fotos mostravam uma capelinha de madeira, um grupo de crianças indígenas sorrindo, paisagens de florestas e rios. Numa delas, reconheci o padre, agora com barba grisalha e a pele queimada de sol, cercado por moradores locais. O rosto dele transmitia uma serenidade que eu nunca vi no tempo em que ele esteve em Campo Belo. Guardei as fotos na mesma caixinha da carta. Elas faziam parte da história que me trouxe até aqui. Uma história de dor, mas também de redenção. Em setembro, a confeitaria completou 2 anos com uma festa enorme. Fechamos a rua com autorização da prefeitura,
Montamos mesas ao ar livre e oferecemos degustação de graça. Chamamos um sanfoneiro para animar. Foi nessa festa que eu percebi o verdadeiro impacto da Doces da Vera na comunidade. Não era só um comércio. Tinha virado um símbolo de esperança para as mulheres da cidade. Várias vieram me contar que se inspiraram na minha história para buscar a própria independência. Uma abriu um ateliê de costura, outra começou a dar aulas particulares. A senhora mostrou que a gente pode recomeçar, me disse uma jovem, que um fim pode ser, na verdade, um novo começo. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. Um fim que é um novo começo. Não era exatamente o que tinha acontecido comigo? E foi assim, minha gente querida, que a dor se transformou em doçura. A traição que poderia ter me destruído virou o impulso para uma vida mais autêntica e plena. A vingança que eu planejei acabou sendo muito mais poderosa do que eu imaginei. Eu não só afastei quem me feriu, mas eu floresci no meio dos espinhos, provando para mim mesma e para a cidade inteira que uma mulher determinada pode superar qualquer coisa. O ano de 1965 chegou trazendo novas perspectivas para Doces da Vera. O pequeno estabelecimento já não dava mais conta do movimento. Nos fins de semana, formavam-se filas na calçada. Numa manhã de março, enquanto a gente preparava a massa de 100 quindins, a Bia, que já era minha sócia de coração, falou o que eu já vinha pensando há meses. Dona Vera, a gente precisa expandir. Ela tinha toda a razão. A loja do lado, uma antiga barbearia, estava fechada. Se a gente conseguisse comprar, podíamos derrubar a parede e dobrar de tamanho. O seu Flávio, pai da Bia, nos ajudou a montar um plano financeiro. O empréstimo era usado, mas a gente ia dar conta. A nova Doces da Vera reabriu em junho, ampla, elegante. Mesas de madeira, cadeiras estofadas, uma vitrine refrigerada gigante e uma cozinha industrial. A inauguração foi um evento. O prefeito veio cortar a fita, o padre veio benzer, até as rádios da região noticiaram. De repente, eu, a mesma Vera que anos atrás tremia de medo, era celebrada como um exemplo. As moças da cidade me procuravam para pedir conselhos. Alguns, claro, ainda torciam o nariz. Uma mulher separada com tanto destaque, onde já se viu, mas aquilo já não me afetava mais. Em setembro daquele ano, recebi uma carta que fez meu coração parar. O remetente era o Beto. Levei a carta para casa sem abrir. Fiquei horas olhando para o envelope. O que ele poderia querer depois de tanto tempo? Quando finalmente abri, encontrei 3 páginas. Beto pedia perdão. Admitia ter sido covarde. Contava que na capital, depois de uma depressão profunda, tinha buscado ajuda de um psiquiatra, coisa raríssima na época. Com o tempo, compreendi que nunca fui honesto comigo mesmo. Ele escreveu: a relação com o Marcelo foi só um sintoma de uma vida inteira fingindo ser quem eu não era. Ele contava que agora trabalhava num grande laboratório, tinha feito novos amigos, encontrado uma comunidade onde podia ser ele mesmo. Não falava de nenhum novo amor, mas dava para sentir que ele tinha encontrado um pouco de paz. O final da carta foi o que mais me tocou. Soube do sucesso da sua confeitaria pelo meu pai. Sinto um orgulho imenso de você, Vera. Você sempre teve uma força que eu, na minha fraqueza, não soube valorizar. Não peço seu perdão. Só queria que soubesse que eu torço pela sua felicidade. Dobrei a carta e guardei na mesma caixinha das outras. O ressentimento já tinha virado poeira há muito tempo. No lugar dele, ficou uma compreensão mais profunda. Tanto o Beto quanto o padre foram, à sua maneira, vítimas de uma sociedade que não os deixava ser quem eram. 2 semanas depois, mandei uma resposta curta, mas gentil. E junto, claro, uma caixinha com nossos melhores doces. Uma oferta de paz açucarada. No final de 1965, uma repórter da revista feminina mais famosa do país parou na confeitaria para tomar um café. Ela ficou encantada com os doces e, principalmente, com a minha história. As leitoras vão se inspirar com sua trajetória, ela disse. Uma mulher que transformou a dor em doçura. 1 mês depois, lá estava eu, ocupando 2 páginas da revista, com fotos coloridas da confeitaria e uma versão mais suave da minha história. O impacto foi imediato. Turistas começaram a desviar o caminho só para conhecer a famosa Doces da Vera. Em 1966, tomei uma decisão ousada: abrir uma filial na capital. A Bia, com seus 26 anos, assumiria a gerência. Tem certeza que dá conta, minha filha? Perguntei, preocupada. A senhora me ensinou tudo.
ela respondeu, com os olhos brilhando. Tá na hora de voar com minhas próprias asas. A inauguração da Doces da Vera Capital, em setembro de 1966, foi um sucesso estrondoso. A fila dobrava o quarteirão. Foi durante uma das minhas viagens para a capital, em janeiro de 1967, que a Bia me mostrou o jornal. Na página de obituários, uma nota pequena anunciava o falecimento do padre Marcelo. Tinha contraído malária numa missão, numa aldeia remota. Sem tratamento, não resistiu. Senti um aperto no peito. Apesar de tudo, eu não desejava o mal dele. Naquela tarde, fui à catedral e acendi uma vela por ele. Quem diria que eu, a mulher que um dia planejou vingança contra aquele homem, estaria agora rezando por sua alma? A vida seguiu. A década de 60 terminou com a Doces da Vera consolidada. Nos anos 70, transformei a empresa numa sociedade, tornando a Bia, a Sílvia e a Marininha minhas sócias. Era o justo. Elas cresceram comigo. Em 1975, recebi o convite para o casamento do Beto. Ele ia se casar com uma médica que conheceu no trabalho. Não pude ir, mas mandei um bolo de presente, com votos sinceros de felicidade. No final daquela década, eu olhava para trás e via tudo que tinha conquistado. Mas o meu apartamento em cima da confeitaria ainda parecia meio vazio às vezes. Foi quando tomei outra decisão que mudou minha vida. Adotei o Léo. A mãe dele, minha querida Sílvia, tinha falecido num acidente de ônibus alguns anos antes. Desde então, ele vivia praticamente comigo. No dia em que assinamos os papéis, Léo, já um rapaz de 16 anos, me abraçou e sussurrou: "Você sempre foi minha mãe, desde que eu me lembro." E assim, minha família finalmente estava completa. Não do jeito que eu sonhei quando era moça, mas de um jeito muito mais rico e verdadeiro. Os anos passaram. O Léo se formou em administração e assumiu a gestão financeira da rede. Em 1985, recebi o título de cidadã emérita de Campo Belo. Na cerimônia, olhei para a plateia e vi todos os rostos que fizeram parte da minha jornada. Dona Cida, já bem velhinha. Seu Zeca, seu Flávio, minhas sócias, minhas amigas. Pensei também nos ausentes. Minha mãe, com sua força silenciosa. O padre Marcelo, cuja traição, sem querer, mudou meu destino. E o Beto, que em sua própria jornada acabou me libertando para que eu encontrasse a mim mesma. Hoje, aos 85 anos, sentada nesta cadeira de balanço de onde eu gravo estes vídeos para vocês, olho para trás com serenidade. A Rede Doces da Vera tem agora 15 lojas, administradas pelo Léo e pelos filhos dele, meus netos de coração. A vida me ensinou que a vingança mais doce não é destruir quem nos feriu, mas construir algo belo a partir da dor. Aquela jovem de 22 anos, devastada, jamais imaginaria que essa seria sua história. Que a humilhação viraria força, que o abandono viraria independência, que as lágrimas virariam doçura. Se tem uma lição que eu gostaria de deixar para vocês, meus queridos, é esta: não permitam que as dificuldades definam quem vocês são. Usem elas como degraus para se tornarem quem vocês podem ser. A vida raramente segue o roteiro que a gente planeja, mas muitas vezes os desvios nos levam a destinos muito mais maravilhosos do que a gente sonhava. E lembrem-se sempre: o sabor mais doce da vida vem depois dos momentos mais amargos. Foi assim comigo, e pode ser assim com você também. Meus sinceros agradecimentos por me acompanharem nesta jornada de memórias. Cada comentário, cada mensagem de carinho, cada história que vocês compartilham comigo aquece meu coração de vovó. Continuem acompanhando o canal, pois eu ainda tenho muita história para contar. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e compartilhar com quem possa se inspirar com essa história de superação. Um abraço bem carinhoso da vovó Vera para cada um de vocês, onde quer que estejam me assistindo.